O fim amargo de Pop Playtime. O que aconteceu? Deixa eu ver esse vídeo aqui. Quero ver esse vídeo aqui do nosso mano Terror usando, né? Porque eu tô tentando entender o que tá acontecendo. E deixa eu ver o que ele falou aqui. Eu tô meio preocupado, porque eu tô tipo assim, sei lá, né? O que tá acontecendo? Tá rolando. Pop Playtime vai acabar? Acabou? Vamos tentar entender aqui, porque até eu tô perdido nessa. Vamos lá? Deixa o gostei, escreve tipo, tamo junto, vambora. 3, 2, 1, foi. O triste fim de Pop Ô, tô na Playtime. frente do Brunão, pera aí. Talvez você tenha ouvido sobre essa polêmica recentemente, Não vi, agora que a não gente vi. está se encaminhando para o último capítulo de Pop Playtime, que é o Pop Playtime capítulo 6, e a comunidade tá com medo, cara. Tá com bastante medo de encerrar toda essa história com um gosto amargo na boca. E a gente teve uma notícia recentemente, na semana passada, que em partes é muito boa, na verdade, só que ela tem um detalhe que deixou todo mundo preocupado. E eu entendo essa preocupação. E eu queria expressar minha opinião e conversar com vocês sobre isso, porque é algo que, sim, tem me preocupado, tem me deixado um pouco chateado ver toda essa situação e queria desabafar aqui com vocês, sem roteiro, sem nenhum tipo de guia aqui, simplesmente ligar a câmera e conversar com vocês, tá? Eu tô meio... Aproveitar também pra avisar pra vocês que... Eu admito que eu tô meio perdido. O Terrorizando vai falar do iBest lá. Mas votem nós lá no iBest, vota nele. Nós tá na mesma categoria, esse que é o problema. Só um vence, né? É meio round 6 das ideias. Mas voltando. Eu não vi o que é isso aqui, eu não sei nem se ele vai mostrar o que é isso aqui, eu não fiquei sabendo disso, então eu confesso que eu tô meio que perdido, né, eu tô meio confuso, né, Pop Playtime vai acabar, é o fim de Pop Playtime? Tá, vamos ver isso aqui melhor, mas o que eu ia falar é que eu não acho que vai acabar, eu acho que tem mais lenha pra queimar esse universo, tem mais coisa pra acontecer, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, vai. Por que a gente teve a comunidade se preocupando com essa última notícia? As pessoas estão dizendo, já tem algum tempo isso, na verdade anos, né, que Pop Playtime perdeu a sua essência. E isso começou depois do lançamento de Pop Playtime 4, que a gente de fato teve mudanças, isso não foi algo que as pessoas acham que aconteceu, não, de fato aconteceu, a gente teve várias mudanças dentro da Mob Entertainment. A verdade é que naquela época, em Pop Playtime 4, que foi um dos piores capítulos para grande parte das pessoas, eu me incluo nisso, tá? Embora eu sei que tem gente que gosta do capítulo, que curtiu e tudo mais, naquela época os fãs reclamaram bastante do que aconteceu com Pop Playtime 4. E a Mob Entertainment ouviu. Acontece que ela escutou, achou que entendeu, só que tudo veio abaixo recentemente. Por que eu tô dizendo isso? Na época que teve Pop Playtime 4 e vieram todas as reclamações dos bugs, da história que ficou esquisita. Eu acho que o problema do capítulo 4, na verdade, é que dava pra ver que eles estavam indo pra uma direção e no meio do caminho do jogo você vê que eles mudaram para outra. O Pop Playtime 4, ele... É porque justamente mais da metade da Mob Entertainment, ou pelo menos quase a metade, foi mandada embora, né? Tipo, a galera saiu da equipe, pessoas que estavam escrevendo a história já desde o capítulo 1 até antes do capítulo 1 saíram da empresa, pessoas que estavam no roteiro, e tem algumas pessoas, particularmente, eu não posso citar o nome delas, que elas começaram a querer direcionar o jogo pra uma coisa. Não estou falando, né, do CEO, do Bellinger, nem nada, é outras pessoas, e começaram a direcionar Pop Playtime pra uma outra parada, né, pra outras coisas, assim, meio estranhas, né, do tipo, que Pop Playtime é pra criança, igual vocês ouviram os termos agora antigos, mas tem, mas muita criança que acompanha mesmo, não sei o quê. Eu falo, pessoal, o ponto eu acho mais importante não é porque tem muita criança que acompanha que quer dizer que a gente então... Não, então, por exemplo, tem jogos que tem criança que assiste, um exemplo, GTA. E aí, então agora a gente vai fazer um GTA for Kids. Não é bem por aí, porque o próprio jogo já não é pra ser essa faixa etária. Pop Playtime é pra maiores de 14 anos, toda a sua lore, todas as coisas, mas existe essa coisa do YouTube da galera forçar um conteúdo mais infantil. E a gente sempre tenta deixar, né, da maneira mais honesta, do jeito que o jogo é, pra gente poder trazer aqui pra você. Mas ficou um pouco nítido que algumas coisas mudaram, e isso é um problema, mas vamos continuar vendo aqui. A gente não teve susto, não teve partes tensas e tudo mais. A Mob Entertainment, dentro dos grupos dela, e eu lembro de ter uma participação, ver a preocupação dos desenvolvedores lá no Partners in Crime, que é o grupo, né, que tem a Mob Entertainment, os desenvolvedores e os youtubers, a gente viu como eles estavam preocupados em retomar Pop Playtime pro seu nível de ouro que ele tinha alcançado em Pop Playtime 3. Concordo. E a
Concordo, viu eles batalhando nisso, né? E eles fizeram várias pesquisas, eles foram para vários lugares diferentes para testar, né? A gente teve um pouquinho mais de demora no capítulo 5, inclusive, e eles até usaram como base o capítulo 3 para fazer Pop Playtime capítulo 5. Tudo que eles usaram em Pop Playtime 4, inclusive o modo como o jogo foi feito, que você podia ir e vir, era um pouco mais livre, né? Foi abandonado e eles repetiram aquilo que a gente tinha em Pop Playtime 3, que era quase como por setores, né? Por sessões. E foi assim que a gente teve Pop Playtime 5. E eles estavam muito seguros de que eles estavam fazendo tudo certo, que eles estavam no caminho certo e que não tinha como as pessoas não gostarem desse capítulo. Afinal, a gente teve grandes revelações, teve a volta do Huggy Wuggy, teve a aparência do 1006 sendo mostrada, tivemos novos personagens, teve tudo que eles acreditavam que os fãs iam... Eu vou falar, eu gosto do capítulo 5, mas acho que não chegou a par do capítulo 3 ainda. Mas isso é um pouco normal, quando a gente vai fazendo muitas coisas, né? Tipo, vamos comparar até com o próprio Five Nights at Freddy's. Tem Five Nights at Freddy's que a galera ama e tem Five Nights at Freddy's que a galera não gosta tanto. E, né, a galera vai fazendo várias opiniões. Por exemplo, tem uma galera que não gosta da era da Steel. Eu já sou o contrário, eu já acho a era da Steel tem algumas coisas muito boas, né? A própria história do Secret of the Mimic é maravilhosa. Eu acho que é dos melhores jogos, assim, de FNAF, com a história bem mais clara e bem mais tranquila pra você entender do que os outros jogos. Tem muito mais coisas claras e evidências pra você entender e muito mais coisas que ainda vinculam com a parte antiga, que a galera tanto reclamava com o FNAF, mas não sei por que a galera, né, ficou com esse negócio do Mimic aí e tal. Enfim, tudo bem, né? Eu mesmo já falei que eu não gostava tanto, mas aí eu dei uma chance pro jogo, falei, não, beleza, não, o negócio é legal mesmo. Mesma coisa funcionou, por exemplo, o FNAF to the Pit, que a galera amou, mas a galera ainda fica muito naquela coisa do do FNAF 4, por exemplo, da era do Scott Calton, né, querendo que seja igual aqueles jogos, tanto que a galera fala, pô, Help Wanted é um dos melhores até hoje, mesmo ele sendo pra VR e ele não tendo, não, a galera só jogou no VR e tudo mais. Mas aí é que tá, o Pop Playtime, ele sofre da mesma coisa porque já é uma franquia de 5 anos. Não parece, mas ano que vem Pop Playtime faz 6 anos. Complicado. A galera fala, nossa, o tempo passou. Sim, o tempo passou demais, pessoal. E é difícil comparar o nível da coisa que aconteceu em 2024, que foi 3 anos atrás, com Pop Playtime capítulo 3, pra gente ver agora 2026, né, 2 anos depois, e ainda ter outras coisas e tudo mais. É igual algo parecido com Five Nights at Freddy's. Tipo, teve um FNAF por ano, né, teve o Help Wanted, e depois, na próxima parte, teve o Curse of Dredgeberg, que foi uma DLC, e aí depois de 2 anos tivemos o Security Breach, que era um jogo completamente diferente. O Security Breach seria o mais ambicioso, e aí não foi lá aquelas coisas por conta dos bugs, na verdade. Ele tinha vários detalhes que eram bem interessantes, mas os bugs atrapalharam o jogo. E o Pop Playtime sofreu a mesma coisa quando saiu o capítulo 2, por exemplo. Então, eu acho que a galera fica muito empolgada pra jogar e ver as coisas e tal, e eles precisam passar um pouco mais de polimento. Tanto que o capítulo 5, ele é muito bem polido. Pelo menos na minha jogatina, a gente viu aqui em live, tava tudo certo, tava tudo tranquilo. Agora, eu entendo a galera falar, pô, mas o capítulo 3 é o ápice terror e tal, não sei o quê. Eu não posso discordar, eu realmente concordo com a galera. Só que eu acho que, como a gente tá falando de uma franquia com várias outras interpretações, a gente não, é muito complicado a gente querer sempre a mesma coisa. Por exemplo, nem todo FNAF vai ser igual ao FNAF 4, porque a história tem que ir pra outras coisas e tem que tentar outras coisas diferentes também, né? Por conta dos próprios ambientes e que não é nem no mesmo lugar, não é nem com os mesmos personagens. Assim, um ou outro que volta, mas é igual o Pop. Os personagens estão ali ainda e tal, mas muita coisa vai mudando pra justamente a história ir caminhando pro seu desfecho, né? Então, é o problema de você ter uma franquia com muitos anos. Aí, galera, a gente pode pôr, por exemplo, Resident Evil, né? Que Resident Evil, por exemplo, em 97, eu lembro quando lançou 96, 97, a galera tava falando da câmera parada, aquela coisa toda, e amava. Quando saiu Resident Evil 4, eu estava lá, eu lembro. A galera odiou Resident Evil 4 no começo. Quando lançou, a galera falou, nossa, câmera no ombro, perdeu todo o terror, que não sei o quê. E hoje o Resident Evil 4 é considerado um clássico. Eu gosto do Pop Playtime porque existe o negócio também chamado de efeito Dowey, né? Quando a galera viu o Dowey a primeira vez, falou, nossa, que boneco horrível. Foi lá, ele é a melhor coisa do capítulo 4. Quando viram ali Love Braids, nossa, que horrorosa, que merda. Era uma das melhores coisas do capítulo. Enfim, né? Por isso que eu fico empolgado. Eu espero ver o próximo bicho, vai ser a coisa mais bobinha do mundo. E aí, quando vir mesmo o bagulho vai ser muito louco. Eu tô nessa esperança. Gostar. E de fato, foi um capítulo bem aclamado por grande parte das pessoas que jogaram, mas ainda teve muitas reclamações, ainda assim. Então, eles acharam que seria o melhor capítulo, até melhor do que Pop Playtime
3, que até hoje é considerada a obra-prima de Poppy Playtime. Concordo. Mas não foi. E foi aí que eles tomaram uma decisão bem complicada. Mas antes da gente chegar nessa decisão, a gente precisa entender o que aconteceu nesse período para Poppy Playtime ter perdido o seu brilho e a sua essência. E eu quero dizer o que eu acho sobre isso e por que a gente tá tendo essa impressão. Poppy Playtime 1 resgatou pra gente algo que nós, fãs do Mascote Horror, estavam sem já tinha algum tempo, que era um jogo pra se espelhar, para influenciar outros jogos. E de fato, o Poppy Playtime fez isso. Ele veio com uma proposta bem enigmática, simples, porém enigmática, né? A gente é jogado dentro de uma fábrica, não sabemos o que está acontecendo ali, e a gente tem um grande personagem, que foi o Huggy Wuggy, super simples, mas super assustador, que nos observa o tempo todo e tem uma perseguição bem assustadora. Eu quero ressaltar aqui que em Poppy Playtime capítulo 1, a gente teve até hoje o melhor susto de Poppy Playtime que a gente já teve em toda a série. Pelo menos isso é a opinião de grande parte das pessoas. Já convido você a me dizer aqui nos comentários qual foi o maior susto que você teve em Poppy Playtime, mas... Não, discordo. Aí eu discordo. Eu acho que ele tá falando do susto e quando você entra no corredor e do nada aparece o Huggy. Isso é bom. Não, esse susto é bom pra caramba. Mas tá falando do Huggy no canto, quando tá no armazém, também é bom. Mas é imbatível pra mim quando você tá naquela creche do caramba do capítulo 3 e tá o Catnap olhando em algum canto, ou quando você olha pra trás, ele só sai assim, ó, ele só faz assim, ó, e ele vai... É maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. Essa sensação do boneco, bicho, tá em alguns cantos, né? Tá sempre te observando, tá sempre te stalkeando, né? Que é a ideia do Catnap, por exemplo. Eu acho esses sustos, essas coisas, maravilhosas, né? Minha opinião, eu acho os sustos do Catnap do capítulo 3 incríveis, assim. Tanto que é uma reclamação que no capítulo 4 não teve tanto. No capítulo 2 teve alguma coisa do tipo que eu me lembro agora, assim, de cabeça, teve um da Mommy Long Legs, que ela desce do nada, assim, no corredor, você fica, meu Deus do céu. Aí é bem impactante. Então, dava pra você ver que você tinha umas coisinhas assim, né? Aí no capítulo 4 não teve tanto. No capítulo 5, que eu me lembro a parte que é mais da cagalância, né? Que você começa assim, é justamente o Huggy Wuggy andando pelo cenário. É muito bom. É simplesmente muito bom. Que aí você tá olhando tudo, o bicho tá andando, o que você faz? Tem que se esconder, que sai correndo, o bicho vem torando pra cima de você, vem correndo. Ó, mas pra mim, pelo menos eu, Corey, acho que o susto dos Catnap do capítulo 3 os melhor da franquia, na minha humilde opinião. Eu acho que pra grande parte das pessoas foi aquele do Huggy Wuggy em Poppy Playtime capítulo 1, porque foi um susto muito inteligente. Inclusive, eles tentaram repetir essa ideia desse susto em Poppy Playtime capítulo 2, que foi quando a Mommy Long Legs, quase ao final do capítulo, pula em cima da gente quando a gente vai se agarrar com o Grab Pack pra subir. Esse susto, na verdade, ele se destacou porque ele foi muito inteligente. Ninguém esperava sofrer um susto naquele momento. A gente achava que a gente ia passar por uma nova etapa do jogo. Então, não foi um susto forçado, não foi uma cutscene acontecendo que deixou a gente assustado. Não, tava no meio do jogo, no meio da paçoca, e aquilo deixou muita gente assustado quando entrou naquele momento, né? A gente não sabia o que fazer, pra onde que a gente vai. Huggy que tava na nossa frente. Foi muito inteligente aquilo. E isso não se repetiu nos próximos capítulos, principalmente no capítulo 4 e no capítulo 5. Ah, não, eu concordo. O capítulo 4 e 5 não tem, mas o capítulo 3 tem. Direto ao ponto, a gente não levava horas pra zerar ele, tá? Mas o mais importante de tudo é que ele era gratuito. Então todo mundo teve acesso a Poppy Playtime, os youtubers, principalmente, streamers, davam uma chance porque era gratuito e isso foi crescendo muito a atenção das pessoas, beleza? Então o jogo ele cresceu porque ele era simples, direto ao ponto, tinha um personagem muito bem feito que dava um susto muito engraçado, o que gerou muitos momentos e muitos memes nas redes sociais e ainda teve uma perseguição muito tensa. E aqui eu quero destacar um ponto muito interessante que eu acho que Poppy Playtime está perdendo sim um pouco da sua essência, que é nessa tensão causada nos capítulos, beleza? Em Poppy Playtime capítulo 2, a gente teve muitas coisas repetidas de Poppy Playtime capítulo 1 que fizeram sucesso. As fitas explicando bastante da história, que é super enigmática, e em capítulo 2 ainda continua bem enigmática. Tivemos um monstro, a Mommy Long Legs, que realmente se destacou entre outros monstros. Muita gente ficou com medo dela, principalmente por conta da mente dela. Ela era bem psicopata, e a gente teve o contato com um outro personagem, que era o Huggy Wuggy, que não falava, que não interagia
com o jogador. Já a Mom Long Legs colocou a gente em uma espécie de jogo em que dava a entender que ela realmente era louca, e ela se transformou numa psicopata, né, ao final do jogo, e isso foi algo muito bem-vindo. O jogo veio com muitos bugs, e isso foi bem ruim para Mob Entertainment, mas ainda trouxe muitos puzzles segmentados, então a gente tinha cada parte segmentada direitinha. Foi aí que a gente começou esse tipo de essência de Pop Playtime. A gente teve o Puzzle Bunny, né, com uma parte muito tensa, um puzzle bem inteligente, memória das cores, trazido de um jeito muito assustador que realmente causava tensão. A mesma coisa com o Waka Wug, a gente não sabia de onde vinham os bichos, a gente tinha que ouvir de onde eles estavam vindo, e era um barulho que deixava a gente tenso. E também a perseguição do PJ Pugapilla. Elas realmente davam tensão o tempo todo. Eram perseguições que elas eram colocadas em momentos-chave do jogo que realmente não deixavam o jogo cansativo. Perceba que em Pop Playtime 5, a principal reclamação dos jogadores é que a gente tem muitos momentos cansativos do jogo, muito puzzle para um trechinho de perseguição que é legal, é interessante, mas é só ali. Além disso, a maioria das perseguições, elas são com HUD. É uma coisa que eu falo que é tipo assim, eu acho que o problema que tá acontecendo um tanto é que os puzzles, eles podem ser um pouco mais inteligentes. Você pode ter uma coisa, assim, para um jogo de terror, você tem que ter alguns desafios, você tem que pôr alguns obstáculos, você precisa pôr algumas coisas que vai travar o jogador, mas não no sentido de trave pra ser chato, mas que seja interessante ao mesmo tempo, né? Eu tô falando isso porque eu tô fazendo o jogo, então a gente tá estudando uma forma de fazer uns negócios diferentes, mas ao mesmo tempo algo legal que as pessoas vejam e falam, putz, isso aqui tá muito maneiro, putz, isso aqui tá muito da hora. Pô, eu tô querendo fazer um esquema de um puzzle inteligente, um negócio que as pessoas, não digo que, nossa, eu tenho que ir lá toda vez e não sei o quê, mas você vai precisar ir algumas vezes no mesmo puzzle, e esse puzzle tem algumas coisas diferentes, pra não ser, vamos por assim, vai ficar repetido, mas você vê a parada ali que você precisa fazer uma melhoria ou algo do tipo. Mas a questão é, o Pop Playtime, ele tem alguns puzzles que eles parecem muito complicados, principalmente quando você vai falar daquelas mãozinhas aqui, quando a gente chega naquelas mãos que grudam na parede, um pouco mais pra frente. Parece que o negócio vai mudando e vai colocando, mas ao mesmo tempo, eles deixam muito complicado e você fica sem ver o que tá acontecendo, mas o negócio é super simples, é só você ativar os dois bagulho e ir pra frente. Tipo, é ridículo de fácil. E aí tem coisas que dá pra você ver que é só você passar reto e acabou. Não tem um sentido, não tem um porquê, não tem um negócio que você conecta direito com a história. Tanto que, vou falar a verdade, alguns puzzles conectam com a história e outros, estão lá por tá. E isso que é uma coisa que eu não acho legal. Eu acho que tem algumas coisas que nem os puzzles da Lily, que dá pra você ver que tem algumas coisas que são legais. Pô, ali, beleza, né? A galera consegue conectar aquilo com a história e tudo mais, que é interessante. Mas aqueles puzzles de maquinário, aqueles puzzles de você ir com a mão pra tudo que canta, aquilo lá dá pra ver que é um obstáculo chato que você tem que vencer. E aí, um problema, né, a gente tem que falar bem a verdade, é tomar cuidado pra não virar um negócio meio Garten of Banban. Que o Garten of Banban, o grande problema também é corredor, vem o bicho, aí você faz um puzzle idiota lá e vai pra frente. Eu sei que Pop Playtime não é a mesma coisa, porque dá pra ver que eles tentam fazer alguma parada de terror, tentam fazer uma coisa pra assustar. Só que o capítulo 4 e 5, eles estão focando muito mais nisso. E aí agora no 5 eles estão dando uma revitalizada pra ver se isso levanta de novo. E os puzzles, eles têm que ser de uma forma inteligente, sejam legais e também que você olha, você bate o olho e fala assim, putz, isso aqui eu tô fazendo por causa disso. Que eu falo que é o sentido dos puzzles que nós vimos do Berçário, né? Que a gente vai lá e conecta as coisas, tem que ir pra um lado, você sente que você tá progredindo, mas você precisa fazer aquilo porque, pô, estourou o gerador. Aí você tem que resolver o problema e você tem que ir pra outros lugares e tem que resolver esses problemas da parada que aconteceu, tá ligado? Então é mais isso que eu tenho que eu acho que Pop Playtime precisa mudar um pouco, só pra ficar um pouco melhor. Eu não vejo problema em ter puzzle, mas eu acho que os puzzles, eles têm que ser um negócio legal pro jogador e não um bagulho chato, né, que você tem que ir lá só fazendo várias vezes, porque sim. E o Wug, na verdade, se você for pensar que o trecho da Lily Lovebreeds perseguindo a gente é bem curtinho e só no final do segmento dela, é basicamente o Huggy Wug e no final o protótipo nos seguindo. Mas as perseguições dele, eu acho que ninguém discute que não são boas. Realmente causam tensão, deixam a gente com o coração acelerado e elas foram bem construídas, tá? E Pop Playtime 3, a gente teve toda a conjuntura disso aí. A gente realmente foi apresentado a um mundo, né, do catnap, num local bem abaixo do que a gente conhecia da fábrica. Conhecemos mais da história dos órfãos. Ali a história começou a ficar pesadíssima, algo que até hoje é pesado, tá? Mas a gente teve algo que foi apresentado pra gente e deixou a gente de queixo caído, que foi Pop Playtime chegando muito perto de um horror de verdade, um jogo de terror de verdade. Tinha muito mais sangue em
tudo quanto é área. Toda a creche estava muito abandonado, com memórias das pessoas que passaram ali e os traumas que ali foram deixados. O Catnap, ele é um... Isso que é uma coisa que eu acho que, por exemplo, falando de terror, o gore, né, a coisa de você pôr sangue e tal, não é uma parada que você tem que colocar só por colocar. Ele precisa fazer sentido pra narrativa e fazer sentido pra que você deixe o jogador tenso, mas ao mesmo tempo você não precisa se você não quiser fazer. Aí eu vou dar o exemplo do FNAF 4, que faz isso muito bem. Até alguns momentos bem inteligentes do próprio Secret of the Mimic com os funcionários mortos, por exemplo. Então, os próprios detalhes que tem dentro do Into the Pit, né, da parte até do FNAF. E no Pop Playtime, você via que os caras conseguiram fazer, dava pra você ver, cara, aqui era cheio de criança, mano, os caras, o que aconteceu com essa criançada, o que aconteceu, né, com os funcionários, tem a parte da hora da alegria, toda essa tensão, toda essa construção, elevou o Pop Playtime pra um bagulho tipo, cara, os caras estão fazendo um bagulho muito massa, né? Então, eu concordo muito com o que o Terrorizando tá falando, realmente. Mas eu quero entender a notícia, cadê a notícia? Tem 9 minutos de vídeo, meu filho, cadê? E ele age dessa forma, observando a gente várias e várias vezes, seja dentro dos nossos sonhos, dos nossos pesadelos, ou fora deles, né? E isso foi algo que essa foi parte adaptado do Catnap saindo, tá ligado? Essa parte é muito boa. E a gente teve um jogo muito mais sombrio, muito mais assustador. E mesmo assim, ainda era pra ele ser mais assustador, tá? Talvez você se lembre do trailer de Pop Playtime 3, em que, na verdade, a gente usaria a lanterna, a luz, pra afastar o Catnap das sombras. Isso era uma mecânica que era pra ser mais utilizada dentro de Pop Playtime 3, mas acabou sendo descartada, até hoje não sabemos por quê. Além disso, a gente teve, na minha opinião... Eu tenho um chute, se chama prazo pra entregar e o bagulho tava todo bugado. É uma coisa que aconteceu no capítulo 4, não sei se vocês sabem, mas eu trouxe aqui no canal já vários desses vídeos onde você via que tem vários arquivos de dentro do jogo, tem muita coisa escondida lá dentro e os caras decidiram remover. Falaram, não, a gente não vai pôr isso aqui, não tem como, e deixou pra lá, entendeu? Aí eu falar, nossa, mas por que fizeram isso? Por que tal coisa e tal? É justamente porque talvez não ia dar tempo de entregar. E aí que é uma coisa que a galera começou a ficar, mano, se vocês precisam de mais tempo, façam com mais tempo, façam com mais cuidado. É uma coisa que a galera vem perguntando quando eu falo do meu jogo. Eu falo, galera, a gente tá fazendo as coisas com calma. Tem pessoas que estão trabalhando na minha equipe, que elas trabalham pra outras equipes. Eu não posso ficar botando toda hora elas pra, ah, não, você vai fazer o jogo, fazer o jogo, fazer o jogo. Não, elas têm compromissos, eu também tenho os meus. Então, eu não pus um prazo, eu não pus nada, a gente tá fazendo as coisas com calma pra fazer as coisas bem feitas. Pra a gente chegar realmente quando, pô, a gente tá pondo a mão na massa agora com o cenário 3D, a gente tá fazendo blocking, tá fazendo as coisas, finalmente tô dando a cara pro cenário, aí eu tô vendo, putz, realmente a gente tem que fazer as coisas com calma pra não bugar, ver props e tal pra não bugar. Então a gente tá fazendo as coisas pra parada ficar bonita e acontecer. Então, eu acho que é a mesma parada, só que no caso do Pop Playtime, eles têm uma deadline, né? Deadline é um prazo. Então, ele deve ter colocado pra equipe tal prazo, e aí, com certeza, galera, não vai conseguir entregar, não vai ficar pronto, corta isso aí que é melhor do que entregar o bagulho bugado. E se vocês lembram, o capítulo 3 teve alguns bugs ainda assim, mesmo, né, com alguns cortes de mecânicas e tudo mais. Infelizmente, isso acontece na maioria dos produtos. O momento mais assustador dos jogos pra mim, tá? Foi realmente muito assustador e muito tenso, mostrando mais uma vez que essa tensão é algo que Pop Playtime sabe fazer muito bem. E eu tô falando da parte da Miss the Light, que é muito assustadora. Ah, sim, e realmente concordo. É algo que até hoje, eu já joguei esse jogo mais de 10 vezes, me causa arrepios e me deixa muito realmente muito bom. Até porque é uma professora que devorou as outras professoras. Enfim, Pop Playtime queria devorar as crianças também. Muitas pessoas como uma obra-prima. Até o Felipe Neto, que jogou recentemente os capítulos, ele diz que Pop Playtime 3 é uma obra-prima. E o Pop Playtime 4 decepcionou ele de forma muito retumbante. Ele não esperava que o jogo fosse tão abaixo assim, justamente como todos os outros fãs da franquia perceberam, né? Pop Playtime 3 foi tão bom que a gente esperava que Pop Playtime 4 fosse melhor, mas não foi. Pop Playtime 4 realmente mudou bastante a forma como a gente vê o jogo. Não teve mais aqueles puzzles inteligentes, as perseguições e momentos de tensão simplesmente acabaram. Não teve mais algo interessante, divertido, assim. Eles tentaram recuperar a mecânica da máscara de gás, mas foi horrível, não foi divertido como em Pop Playtime 3, que era uma novidade. Aliás, Pop Playtime 4 não apresentou nenhuma novidade pra gente em termos de grab pack, em termos de mecânica, nada. Então foi realmente um tiro no pé. E
Caramba, realmente, eu acho. É que assim, o capítulo 4 que eu me lembro, eles forçam você a usar mais algumas mãos que você não... É que a única mão, entre aspas, seria nova, seria o mini hand, né? Mas essa mão é uma mão vermelha tunada. Que eu tô lembrando agora seria só essa, né? A mão de pressão e essas coisas é de um grab pack antigo, né? Do capítulo 5 já. Caramba, realmente, que detalhe, né? Realmente, não tem, tipo, nossa, vamos fazer um bagulho novo aqui e tal, né? Ali foi quando eles perceberam que a coisa tava ficando feia. Vale ressaltar que nessa época a gente teve a saída de mais ou menos 9 integrantes da Mob Entertainment que foram para outros lugares, né, da mídia e tudo mais. E eu destaco dentre eles Não, foi muito mais o terrorista, mais que 9, cara. Que eu me lembro, teve uma galera, principalmente das Animation. Tem galera que foi pra Glitch, tem uma galera que voltou que eu falei pras Animation, e tem vários estúdios que a galera foi saindo. Mas esses 9 eu sei de quem você tá falando. E esses 3 eu sei de quem você tá falando, que é o Isaac. Um deles você vai citar que é o Isaac. 3 pessoas, que são os irmãos Preciado, que eles foram trabalhar na Glitch Productions. E nas Animation. Eles trabalharam bastante com The Amazing Digital Circus. E o terceiro é o diretor, que a gente sempre menciona aqui, o Isaac, que inclusive, preciso dizer, ele está trabalhando em jogos dele, né, como uma produtora e tudo mais. Ele já lançou 2 jogos que eu recomendo muito. Dead City. É o Dead City, já tá no Steam já há algum tempo. Muito bom. É bem legal, ele é inspirado em Five Nights at Freddy's. E o outro saiu recentemente, que é o Feed the Pit. Então, se você quer ter esse resgate da mente criativa que colocou Pop Playtime no que ele é conhecido hoje, você pode experimentar os jogos do Isaac, que eles vão seguir essa mesma premissa, porque o Isaac foi um dos caras que praticamente pensou em toda a história de Pop Playtime. Você quer um negócio que aconteceu agora? Por eu falar de erro de design? Desculpa eu ser meio chato com isso, mas, por exemplo, vocês perceberam aqui pra trás que você precisa pegar um negócio de fogo, né? A mãozinha de fogo pra, sabe, liberar os cabelos da Lily, queimar os cabelos da Lily. Essa porta aqui, se vocês perceberam, também tá com os cabelos da Lily, né? Por que que aqui, que tá com o cabelo da Lily, você tá com a mão de fogo, não funciona e os outros funcionam? Entende a pergunta de milhões? Entende que, tipo assim, quando você começa a pensar nos detalhes do tipo, tá, então, é um detalhe bobo, mas dá pra você perceber do tipo assim, esquisito, né? Porque na teoria era pra funcionar, era pra você estar ali também fazendo a mesma coisa, mas não foi. Que tem um ponto muito importante que as pessoas acabam esquecendo. O Isaac, quando ele pensou nessa história, junto com toda a equipe naquela época, ele pensou de fato no começo e no fim, com todas as respostas para serem dadas, com tudo para ser contado. E isso está na mão da Mob Entertainment hoje, tá? Eles sabem o caminho que eles têm que seguir direitinho para chegar até o final do jogo. Tem algumas coisas que realmente não foram pensadas ainda, tá? Ele disse que a meiuca, a forma como eles iam apresentando isso, era algo que eles meio que improvisavam na hora, inclusive, olha só, mesmo naquela época, já pensando no feedback da comunidade, o que eles queriam, como que eles querem fazer, do que eles querem mais ver, e analisando bem o que eles estavam jogando na época, tá? Então, assim, apesar da gente ter o começo, o meio e o fim, a gente tinha umas conexões que iam ser improvisadas. Uma das únicas coisas que não foi pensada pelo Isaac antes dele sair e que não está nas mãos da Mob Entertainment até onde nós sabemos, é a identidade e um pouco mais sobre o protagonista. Sim, o Isaac ele chegou a mencionar pra gente que ele chegou a pensar algumas ideias, algumas coisas pro protagonista, sim, mas isso ele não compartilhou com a Mob Entertainment na época, porque era algo muito recente, não era algo muito lapidado. E isso me faz pensar que é muito provável que a identidade do protagonista nunca seja revelada pra gente e seja um dos grandes mistérios que eles vão levar pro restante da franquia. Afinal, eles não querem que Pop Playtime 6 seja o último Playtime, né? Pode ser, sei lá, um Pop Aquarium, um Pop Museum, um Pop Play Park, a gente já falou disso várias vezes, e eu acho que esse protagonista vai ter sua identidade não muito revelada. Ou se tiver alguma coisa revelada, não vai ser tudo. Eu acho que esse vai ser um dos grandes mistérios. Mas isso deixa a gente um pouco mais tranquilo em saber que Pop Playtime já tem uma estrutura definida desde o capítulo 1, que a equipe que entrou para substituir esses 9 que saíram, eles têm uma direção e eles estão seguindo ela. Algumas coisas mudaram. O Isaac diz que realmente algumas coisas realmente mudaram, tá? Mas pelo menos a gente tem um caminho a se seguir. O problema é a forma como eles estão contando essa história, com muitos puzzles, com aqueles caminhos sem muitas mecânicas novas, com as perseguições que não causam mais tensão, com os puzzles que não são inteligentes, com perseguições que elas não são tão marcantes e principalmente uma decisão que pelo jeito foi tomada recentemente e foi um grande problema na comunidade, que é o tal do Pop Playtime é feito
principalmente para crianças. E aqui a gente vê que se em Poppy Playtime 3 eles... Era isso? Mas eu tava falando até no começo do vídeo. Não, aí eu concordo com o Brunão. Aí realmente é um bagulho meio preocupante, na minha opinião. Aí eu vou até explicar o porquê. Porque assim, pessoal, você, quando direciona uma coisa, dependendo da sua faixa etária, dependendo do que tá colocando, você tá mirando nesse público, você tá mirando nessa expectativa, você tá mirando nessas pessoas. E dependendo da onde você vai acertar o público, você acerta o seu tom. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tô fazendo meu jogo, eu tô mirando pra jovem, adolescente, adulto. Muito possivelmente, dependendo, que nem eu mostrar algumas criaturas pra vocês, vai ter um bicho, eu não vou dar spoiler, mas vai ter um bicho. Eu mostrei ele pro Brunão já, ele falou, caraca, foi assim, eu vou pôr, não quero saber. E a gente tá com umas ideias muito loucas. E aí, eu acho que talvez possa pegar um mais 16. E se pegar, eu vou falar, muita luta, velho, não tem o que eu fazer. Mas eu tô mirando pra deixar mais 14, vai ter algum... Eu tô criando um novo conceito de gore, né? Então eu tô virando uma outra parada, eu tô querendo criar um negócio novo, né? Querendo fazer uma coisa nova. Pode ser um tiro no meu pé, mas enfim, eu vou tentar, vamos ver até onde isso vai, né? E aí, o problema é justamente que eu tô querendo mirar nesse tom, eu tô querendo fazer esse tom, porque eu não quero que fique 100% infantiloide, porque eu sei que a criançada, se eu fizer um bagulho 100% criança, pô, cara, eu vou pra 99 Noites na Floresta, que, tipo, tem um terrorzinho aqui, aquilo outro e tal, igual, tipo, meio Goosebumps, e a galera assiste e tal, e não tô falando que é ruim, mas dá pra ver o tom da parada, o tom do negócio. Eu tô querendo mostrar os negócios meio gorezado, meio bizarro, assim, porque eu acho isso interessante, eu acho que mostra o tom da parada. Como que eu tô falando isso? Porque Poppy Playtime, por exemplo, triturou a Mommy Long Legs. A gente não tinha visto até então um mascote horror, né? Tô falando da linha mascote horror, porque você já espera que vai ser um pouquinho mais de boa. Os caras falaram, não, a gente vai fazer um bagulho pesado mesmo. E aí eu falei, caraca, muito bom, gostei. Capítulo 3, a gente taca fogo num gato inteiro. E a gente amassa a cabeça de uma professora. Falo, pô, beleza, então eu tô entendendo o tom que vocês estão querendo passar. Aí que veio o capítulo 4 e aí que o bagulho desanda. Porque se vocês perceberam, o capítulo 4 não tem nada disso. Eu não lembro de nenhuma cena, assim, a única cena é o Doei, né, congelado sendo amassado, mas eu não sei explicar. Como ele é 100% de massinha e ele tava todo bizarrão, você olha e você fala, não é a mesma coisa, porque quando os outros eram amassados, você viu o sangue, as tripas correndo, aquela coisa toda. Não tô dizendo que você ter gore é importante e tudo mais. Eu acho que é um recurso narrativo, uma coisa que você pode usar que é interessante. Mas você dita o tom das coisas que você quer falar, né? E aí o problema é o que o Bruno tá falando, por que você mirar pra criança, você tá fazendo o tom? Porque o problema é que você já estabeleceu o tom da conversa antes. Você já falou que a conversa vai ser com coisas sinistras. Pô, eu lembro, acho que foi até no começo do capítulo 4, nada, pô, tem uma ossada de uma criança lá. A galera até fala, eu falei, nem Outlast faz isso. Pô, Outlast nunca botou uma ossada de criança na porra do jogo, velho. Ai, mas tem outras coisas bizarras? Tem, com certeza tem. Tem coisa muito pior. Pô, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando que, tipo, os caras botaram o tom de falar, não, a gente vai ter a coragem de botar uma ossada de criança. E era justamente o que tava dentro daquela kiss bizarra. Então, tipo, você fala, uou, tá bom, né? Aí tem todos aqueles corpos dos guardas mortos, aquela coisa, você fala, não, beleza, tá conversando com um tom que você já tá apresentando. Mas aí, tipo, esse é o problema, que aí você perde o tom e você perde a linha das coisas, né? E aí você deixa um pouco mais baixo, aí o problema é, você já tá conversando com o tom, pelo menos mantenha-se ali, né? Não desce, né? Porque se descer, a galera vai se decepcionar. Então, você falar que você tá mirando pra criança é como se você estivesse aliviando um pouco as coisas. Outro problema que aconteceu com o FNAF Security Breach. O FNAF Security Breach foi pra 10 anos. E aí você tinha o FNAF 4, que tinha aumentado um pouco o tom pra mais 14. Você tinha o CN e os outros que já estavam 12, 14. E aí, do nada, o Security Breach 10 anos. Aí você fala, você desceu o tom. Você agora não vai... Então, é esperar que o jogo não vai ter nada de muito absurdo. E realmente não tinha. De verdade. Security Breach eu não lembro de nada super, ultra, mega absurdo. Só tem os textos falando, mas a conversa que a gente tava tendo só voltou a ficar melhor, pelo menos do meu ponto de vista, Help Wanted 2 e agora o Secret of the Mimic. Aí fala, não, beleza, estamos voltando pro eixo que a gente estava estabelecido, né? Isso é o problema que decepciona a galera, né? Porque você tá falando uma coisa e depois você faz outra. Esse é o ponto que é crucial, né, pra gente fazer. Surpreenderam a gente com um nível de horror que a gente não tinha visto antes em Poppy Playtime 1 e Poppy Playtime 2. Poppy Playtime 4 e 5, realmente o impacto gráfico diminuiu pra caramba. A gente não tem muitas cenas, muito sangue, muito horror dentro do jogo. Apesar de fora dele, com as fitas restritas, com as imagens que a gente tem do RG
e até mesmo a história mais pesada, aí sim a gente tem um horror muito brabo mesmo, tá? E eu volto a dizer pra vocês que Poppy Playtime tem uma história simplesmente aterrorizadora, pesada pra isso eu caramba, concordo, mas que ela não é contada dentro dos jogos, algo que eu acho um erro enorme da Mob Entertainment. Muito da história de Poppy Playtime é contado nos ARGs, nos documentos desses ARGs, nas fitas restritas do próprio canal deles na Mob Entertainment, tá? E isso não vai pro jogo. Parece que eles decidiram deixar o jogo principalmente para criança nesse impacto gráfico, né? Então é coloridinho, é tudo bonitinho, a gente tem o Chum Chompkins, o Giblet. A gente tinha uns designs originais do Chum Chompkins, do Giblet e da Lily Lovebirds que eram simplesmente aterrorizadores. Vou pedir pro Moraes passar alguns para vocês, eu já fiz um vídeo sobre bom demais, isso, tá? inclusive. Mas você vê que na verdade foi uma decisão criativa dos caras. Então eles realmente penderam pro lado de pensar mais em Poppy Playtime para crianças. E é aí que vem o grande problema. Isso está estressando a comunidade pra caramba. Por quê? Na época que Poppy Playtime foi lançada, em 2021, de fato chamou bastante a atenção de um público mais infanto-juvenil. Acontece que nós estamos em 2026 e vamos para 2027. A galera que tinha 12 anos na época que Poppy Playtime 1 lançou, já tem quase 17, 18. vai completar 18. E o jogo Poppy Playtime não acompanhou a idade dessa galera, ou seja, o jogo não foi amadurecendo com o tempo, tirando Poppy Playtime 3. Poppy Playtime 3 foi a tentativa da Mob de deixar o jogo mais maduro junto com o seu público que também estava ficando mais maduro, que já estava passado 3 começando anos. a querer algo mais pesado, algo mais visualmente horror, terror, né, como Poppy Playtime. Novamente, o ponto não é você ter que fazer o bagulho 100% sangue toda hora, mas você via até isso com o próprio FNAF 4. Cara, o FNAF 4 lançou um ano depois do primeiro praticamente, menos de um ano depois do primeiro. Mesmo assim, o FNAF 4 ainda é um dos maiores exemplos de FNAF de terror. O próprio Sister Location já também tinha seus próprios temas bizarros também. Então você fala, entende que o ponto é um pouco complicado? É difícil, pessoal. Se vende, só que eles retrocederam nisso por algum motivo, alguma decisão criativa deles. E aí a galera está reclamando pra caramba. Não pelos puzzles e quantidade de puzzles, não pelas perseguições que existem que são legais, mas porque Poppy Playtime parece ter perdido a essência de um jogo de terror. E eu preciso concordar com essa afirmação. Poppy Playtime no papel, no ARG, na fita restrita, é incrível, tem uma coisa bem assustadora, é bem escuro, tem sangue, tem mortes muito macabras, tem seres humanos sendo transformados em brinquedos. Olha aquela imagem do PW sendo transformado em um brinquedo ainda vivo, com Frankenstein, como uma punição pelo que fazia. Cara, isso é surpreendentemente assustador e não está no jogo. Poderia ter uma fita disso no jogo e assustar muito mais as pessoas. Eu quero lembrar pra vocês que pessoas como Felipe Neto, que falou que Poppy Playtime 3, por exemplo, é uma obra-prima, não acompanharam o ARG, não acompanharam fitas restritas, não acompanharam as teorias aqui do canal. Poppy Playtime tem que fazer jogos pra quem joga, sabe? Não é pra punir as pessoas que não veem teorias, que não veem o RG, que não, eles têm que agradar todo mundo e aqueles que são fãs como nós vão ter um gosto a mais disso, vão ser... Eu concordo com o que ele tá falando e a galera tem que entender que se mais o RG é acompanhado, não, cara. Pode pegar, por exemplo, a quantidade de visualizações que os vídeos de RG tem pra live de Poppy Playtime. A live de Poppy Playtime, pelo menos no meu canal, tá com quase 4 milhões, cara. E aí imagina os RG. Eu lembro que acho que tem um vídeo de RG que tá com 200 mil. Gente, é tipo 10%, acho que é 5%. 5% que a galera deve ter visto dos RGs. Aí a gente tenta botar isso nos outros vídeos e tal, mas a parada, quando tá rolando, quando tá vendo a live, a galera tá vendo o jogo, é outra história, é outra parada, é outra situação. Isso aqui eu concordo com o Brunão em gênero, número e grau. Pô, é uma coisa que eu também tô tomando cuidado, né, quando a gente tá aqui, porque quando a gente pôr um negócio, a gente tá fazendo um RG, esse RG, ele tem que ser um negócio que complementa as coisas que já vão ter no jogo. Ele tem que ser um complemento, e as coisas que a gente tem no RG também está no jogo de alguma forma, de alguns detalhes, algumas coisas de alguma forma. É um bônus, é uma parada que a galera tá conseguindo acompanhar e tem a parte da história, mas quando a galera jogar o jogo, isso também está lá. Eu não digo ser ipsis literis, mas pelo menos os detalhes mais importantes, pessoal. As fitas dos Restricted Containment lá, essas fitas restritas, elas não estão nos jogos mesmo. E mostra, por exemplo, o que aconteceu com o Preston, com outros personagens que também são bem importantes pra trama. E aí, entende que
eu não acho isso tão legal, assim. Eu acho que a gente precisa ter uma coisa, os dois. Porque é uma coisa, por que aí eu tenho que até tirar um pouco o chapéu pro Scott Cawthon mais uma vez. Os teasers que ele fazia da época eram muito interessantes, casavam com o jogo, casavam com o que nós íamos ver no jogo, casavam com as coisas que iam aparecer. Tinha os teasers dos Nightmares, né, do Springtrap, a coisa, sabe, do Final 3, 4, até o Sister Location e tudo mais. Tinha isso e casava com a história do que rolava dentro do jogo. Tá certo, tem uma coisa ou outra que são informações do site do Scott Cawthon, mas ainda assim, são coisas que são legais, que a gente pode explicar num bagulho de história, que é um detalhe ou outro, mas muitas das coisas, os animatrônicos e os teaserzinhos e tal, essas paradas foram pro jogo final, tá ligado? Isso que eu acho que é realmente muito importante, e realmente isso aí o Scott Cawthon tá de parabéns, né? Eu acho que o ARG e o jogo, eles têm que conversar, mas o ARG, ele tem que ir pro jogo, né? Pô, vamos falar a verdade, nem todo mundo viu o desenho recente do 1006, por exemplo, consertado, nem todo mundo viu, tá ligado? Então, são coisas que eu acho que pensar melhor, tá ligado? Ainda mais recompensados, mas todo mundo tem que ser recompensado, porque parece que eles estão punindo com falta de informações relevantes quem não acompanha as outras mídias. E cara, o RG de Pop Playtime 3 foi maravilhoso, foi incrível. Muito bom mas mesmo. Não existe mais, não tem como mais, o site está fora do ar. Como que você vai acessar essas informações se elas já não existem mais? Entende o que eu quero dizer? Então, Pop Playtime, quando chegou no 3, parecia que tava tudo certo, que tava acompanhando a idade da galera, que tava realmente vestindo a camisa do terror, com muitas coisas assustadoras, o Dog Day sendo comido de dentro pra fora, aquela parte... Ai, o Jonatas Carmona! Ai! Dos Ruined Mind Critters perseguindo a gente, teve a Miss the Light, que foi muito assustadora, e a gente via a história dela, que devorou as irmãs dentro do jogo, isso não tava fora do jogo, não tava em ARG, teve a Hora da Alegria e a fita que a gente viu que é super assustadora. Pop Playtime parece ter deixado de mostrar isso pra gente, que é o que tava acontecendo, que as fitas casavam ali no capítulo 3, né? Que o jogo seja 16 mais ou 18 mais. Acontece que quem é fã, hoje em dia tem mais ou menos essa idade, 16, 17, 18 anos, que era a galera que tinha 11, 12, 13 naquela época. Eles têm que entender que eles têm uma base de fãs e mesmo assim vai agradar as pessoas que estão chegando na franquia agora. É quase como se eles estivessem desfazendo das pessoas que estão acompanhando durante tanto tempo e tentando agregar mais criança, mais infanto-juvenil para vender boneco, para vender merchan, e isso não é legal, tá? E o que a gente espera de Pop Playtime 6 é que ele seja melhor que todos os outros, porque é o último capítulo, é das revelações, é da gente entender a história, é da gente... Aí tem um grande, porém, crucial problema, meu querido terror dos Ando, o terror dos mamilos na bunda. Pode não ser o último. Pode não ser o último capítulo. E eu lembro que eu já trouxe notícias disso aqui no canal, falando que o próprio CEO falou, né, que não, a gente tá indo pro 6º capítulo, tá, não sei o quê, e vai saber, né? Pode ser que tenha abertura pra mais. Tem abertura pra mais. Ele pode ter falado no sentido de ser pra mais jogos, com certeza. Mas e se vier capítulo 7? Pô, Deltarune tá aí, tem 7 capítulos, né? Vai ser. Ver o que realmente o 1006 vai fazer, se ele vai morrer, se a Pop é do bem, quem que é o protagonista. A gente quer essas respostas. A gente precisa delas, né? E eu acredito que sim, eles vão dar essas respostas, porque, como eu disse pra vocês, elas já estão escritas desde o capítulo 1. Vão inventar uma coisa aqui e outra ali, tipo com o doutor, agora a gente vai ter um novo tipo de mecânica com ele. Eu entendo tudo isso aí, tá? E aí que vem a notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Foi noticiado pra gente que Pop Playtime tá chamando muitos profissionais para diversas áreas diferentes. E um deles é uma vaga para um setor que eles chamaram de especialista em comunidade, tá? E o que esse cara vai fazer? Basicamente duas coisas. Ele vai estudar a comunidade e ouvir o que eles estão falando e também estudar o comportamento dos jogadores de Pop Playtime. E aqui eu digo não só como que eles jogam Pop Playtime, mas o que eles querem, que outros jogos um jogador de Pop Playtime costuma jogar e tentar entender o que agrada essa galera de Pop Playtime, tá? Isso é o que dá a entender, tá? Não tô dizendo que foi isso porque eu realmente não sei, mas o que dá a entender é que eles fizeram uma pausa na produção de Pop Playtime e realmente estão reestruturando a Pop Playtime para ser aquilo que os fãs querem, porque eles acharam que tinham acertado com Pop Playtime 5 e não acertaram. E quando veio aqueles conceitos super assustadores do Giblet, da Lily Love Braids, do Chum Chomp, que é do Harley Sawyer, Pop Playtime tinha que ser isso. Por que não foi isso? O que vocês fizeram? Vocês tinham toda a essência de Pop Playtime até hoje nas suas mãos e descartaram para usar em uma coisa fofa, que é o Chum Chompkins e o Giblet,
Isso não é Pop Playtime, essa não é a essência de Pop Playtime. E aí os desenvolvedores ficaram preocupados, eu acho isso legal, que eles realmente estão preocupados com o que tá acontecendo com Pop Playtime, pra ver o que os fãs estão querendo, e eles querem encerrar Pop Playtime, né, esse arco que eles chamam do arco do protótipo, com chave de ouro. Isso significa pra gente que provavelmente a produção, lançamento de Pop Playtime 6 vai demorar mais um pouco, tá? Mas pelo menos eles vão ouvir a comunidade. E aí o problema disso é que tá tudo nesse especialista de comunidade, porque antes tava nas mãos dos próprios desenvolvedores, que eu posso dizer pra vocês que realmente pesquisavam, perguntavam, iam atrás, falavam com a comunidade no Discord e conseguiram, até certo ponto, agradar muita gente. Mas eles se sentiram agora muito inseguros de continuar nesse caminho e contrataram um especialista nisso. O que me deixa inseguro? Parece que tá tudo nas mãos desse especialista. Se esse especialista acertar e a Mob Detective escutá-lo e fazer o que ele realmente falar pra fazer, a gente tá seguro, vamos ter um capítulo incrível. Eu tô entendendo o ponto que ele tá falando. Eu acho que o ponto principal é que, tipo assim, esse cara da cidade, ele entender alguma coisa errada, ele vai passar o ruído errado. Eu acho que é isso que eu acho que é um problema que tá sendo mostrado aqui. Eu nunca comentei sobre isso, eu nunca falei sobre isso, mas eu acho que é importante. Quando a gente tá fazendo um jogo indie, tá fazendo coisa independente, a visão dos originais, a visão das pessoas que querem criar aquela parada, é igual um canal do YouTube, que nem o Terrorizando, ele põe as coisas dele, ele põe a visão dele, ele põe as coisas dele, ele põe a alma dele, ele põe a vontade dele, ele põe o jeito dele, a parada do que ele acha e do que ele acredita. Então, é uma parada dele, é uma parada de coisas dele. Quando a gente passa um pouco pra frente, passa um pouco depois, ou passa pra tipo assim, sei lá, a gente vê que o negócio fica grande e tal, e aí vocês estão precisando de um cara, do tipo assim, pra ver o que o público quer e o que o público tá querendo, tipo assim, que os donos, o que criadores originais, a pessoa que tá fazendo mesmo quer, então. Porque eu começo a ter uma questão na minha cabeça, onde é interessante você ter uma pessoa pra ver, talvez seja uma nova perspectiva, eu quero crer que seja isso, tipo, um ponto de vista novo para a gente ter o Pop Playtime seria legal, mas ao mesmo tempo, o quanto que o criador original e os criadores originais, eles, a gente quer fazer tal coisa, a gente quer propor tal parada, e essa visão já foi completamente descartada, a gente só tá indo pra base na comunidade. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Vai falar, mas isso não é ruim? Então, o que eu quero dizer é que aí você tá fazendo um jogo que é basicamente a comunidade simulator, né? O que vier a melhor ideia é que vai ser. E aí, se do nada alguém fala alguma coisa que outra parte da comunidade não gosta, ou não anda pro jeito que eles estavam pensando, vai dar treta e vai ser ruim do mesmo jeito. Quer um exemplo disso? Bem recente? The Amazing Digital Circle. A Gooseworks tinha uma visão pra série, tinha uma visão e queria fazer e tal, mas ela queria agradar tantas pessoas e queria fazer tantas coisas diferentes com tantas paradas diferentes, chegou no ponto que ficou insustentável, ficou insuportável. Não dava mais pra entender o que o final seria, e aí dava pra você ver nas merchandising, nas propagandas que a Glitch fazia das suas mercadorias, que os personagens eles tinham uma outra perspectiva, pareciam ser diferentes, que é um exemplo, o Jax escrito pela Gooseworks, né, e o Jax escrito pela Glitch. São dois Jax, dá pra ver que é nitidamente dois Jax diferentes. E aí você fala, tá, mas a visão da criadora é uma, a visão da empresa é outra. Então, tipo, qual é a melhor visão? E aí a comunidade fica na dúvida e fica brigando entre si. Por quê? Cor, mas, pô, pelo amor de Deus, não dá pra comparar. A mercadoria é um bagulho ínfimo, é um negócio assim. Mas eu escutei já alguns comentários da galera falando, pô, eu prefiro o Jax da merchandising, que ele é um coelho louco, que ele tá sempre atacado, que ele tá fazendo um monte de coisa, ele é esse ser caótico. O Jax escrito pela Gooseworks é um negócio que ficou completamente quebrado e resolvido nos 45 do segundo tempo. Então, tipo assim, é uma coisa que eu fico, qual é a visão do cara mesmo? Eu gosto de ver a visão do criador original, da parte que ele quer fazer, né? O que eu gostaria, o que os Bellingers querem fazer e aí conciliarem com o que a comunidade quer. A comunidade quer um negócio desse, então, ó, nossa visão é essa, vamos tentar fazer uma coisa que junte as duas coisas, beleza? Aí eu acho que é o melhor caminho, do que escolher só um lado e ignorar o outro, sabe? Tem que ser uma conversa que entre das duas formas, entendeu? Tipo, porque se ficar nesse brigueiro do que tem que ser Pop Playtime daqui pra frente, irmão, o capítulo 6 pode ser um desastre e não vai adiantar contratar tudo isso de gente. Eu acho que tem que seguir o que
a galera que criou originalmente queria fazer, e as ideias do que seriam feitas, e manter essas ideias, alterar talvez uma coisa ou outra pra continuidade da história, mas e também casar justamente com o que a galera está falando e gostaria de ter aquela coisa, de ter mais terror, de ter mais paradas e tudo mais. Eu acho que tem que casar as duas coisas, e não as duas coisas têm que serem separadas, senão vai dar ruim, vai dar muito ruim. Obviamente retomando o terror que a gente gostaria de ter. Justamente o que eu estava falando. Besteira aqui, mas não tá não. Das pessoas não tá não, Brunão. Querer que Pop Playtime fique mais assustador, que tenha mais sustos inteligentes, como Pop Playtime capítulo 1, Pop Playtime capítulo 2, que a história aterrorizante esteja dentro do jogo e não fora dele, que a gente tenha aquela sensação de tensão nos puzzles, das perseguições serem muito mais marcantes e que não tenha tantos puzzles assim, mas que tenha sessões que a gente vá de um lado para o outro e vá aprendendo com o jogo, vai descobrindo novas coisas e se encontrando com o monstro que quer pegar a gente. Eles têm tudo para fazer isso aí, tem muitas coisas legais que podem acontecer com Pop Playtime, mas agora depende deles. E pelo jeito eles colocaram bastante coisa nas mãos desse especialista em comunidade. Acho que eles não vão deixar tudo na mão desse cara, mas eu acho que boa parte vai estar ali. E como eles estão inseguros, agora eles vão fazer as coisas com bastante cautela. E para você ter ideia, eles já estão começando a pensar no RG de Pop Playtime 6, que eles querem que seja o mais incrível e o maior de todos. Acho muito legal, acho muito bacana, mas o foco tem que ser o jogo. E se as coisas do RG de Pop Playtime 6 forem tão incríveis assim e não estiverem dentro do jogo, eu acho um desperdício. Acho que elas tinham que estar dentro do jogo. Todos os documentos que a gente vê, as fitas que estiverem no RG, por que não coloca no jogo como um coletável? E daí que a gente já assistiu no RG? Tem gente que vai jogar pela primeira vez, como o Felipe Neto e várias outras pessoas que só jogam o jogo. Ou se não, que nem eu falei, o complemento, Brunão. Igual aquele negócio que tem da fita da Kniss, que tem no Restrict também. E depois a gente viu a sequência dessa fita na hora da alegria. Sabe? Você usar as coisas. Seria muito louco. A gente viu o bagulho do Preston, e aí outra parte do que a gente viu, do gato, que seria, né, Cat Bee, perdão, que acabou virando Preston, aquela coisa toda, a gente vê o que aconteceu com ele em uma outra fita, a gente achando dentro do capítulo 5. Eu vou falar, o que é isso e tal, não sei o quê. E aí tá todo o contexto, né, que é o Preston e tal, o funcionário, e tem um arquivo dele do lado. Já mataria 60% do problema. Eu acho que, nessa questão, quanto mais melhor. Pelo menos eu acho que ajudaria muito, pelo menos quem não acompanhou os ARGs e tudo mais. E vários outros pontos também. Naquele momento. Eles não merecem também? Eu acho que merecem. Então minha opinião é a seguinte, eu tô bem preocupado com tudo isso que tá acontecendo, mas eu tenho confiança nos caras ainda. Eu não acho que Pop Playtime capítulo 5 foi ruim de forma alguma. Eu também não acho que não. Visão, vou fazer rapidamente aqui com vocês uma tier. No primeiro lugar tá Pop Playtime 3, logo abaixo Pop Playtime 5, Pop Playtime 2, Pop Playtime 1 e o Pop Playtime 4 em último lugar, tá? Esse é o... Eu trocaria, eu acho que eu só trocaria... Ah, não, porque o 2 bug também. Mas eu acho que minha tier list ia ser um pouco parecida também. Eu acho que eu só trocaria o 1 pelo 2. Eu colocaria o 1 na frente do 2. Eu deixaria o 2 um pra trás. Por conta do bug daquele safado lá. Mas é algo parecido também. Espero que o Moraes tenha colocado bonitinho na tela aí pra vocês entenderem. Convido você a deixar o seu rank, né, dos melhores que você acha aqui. E aí a gente tem que começar a pensar também o que vai acontecer nesse intermeio, né? A gente já viu que Pop Playtime tá bem fora do hype. As visualizações aqui no canal mesmo caíram bastante. Isso é natural, não tem acontecido nada, mas eles têm a ideia de normal, a galera perde vivo, interesse, seja com spin-off, seja com outros jogos, seja com Pop Play Park, né, seja com aqueles Mining Creature Survivors que muita gente tá falando. Então é bem possível que algumas coisas aconteçam antes do lançamento de Pop Playtime 6. Eu sei que eles estão com muitas vagas, aí foram 40 vagas preenchidas e eu acho que algumas delas estão destinadas a outros projetos, quem sabe até Project Playtime, tá? Mas eu queria só fazer um desabafo com vocês com relação a isso. Eu acho que sim, que Pop Playtime, ele perdeu sua essência no meio do caminho, tentou retomar, achou que estava seguro, mas ainda não é o terror. O que eu quero, o que o Terrorizando aqui quer é o seguinte, que ele volte a essa essência dos sustos, do terror, que a gente fique com medo jogando jogos, que a gente não saiba o que vai ter na próxima esquina, que não fique algo super previsível, que vai ser um puzzle, depois outro, aí o encontro com um personagem fofinho. A gente não precisa de personagens mais fofinhos, a Kissy Beast já é assustadora e fofinha ao mesmo tempo, é nossa aliada. Mesmo vale pro Hug Wug. Não, e eu acho que no capítulo 6 não tem que acrescentar mais nenhum boneco não, mano. Eu acho que tem que ser, por exemplo, falando do desenho da linha do protótipo. Bota o comercial do bicho logo, mano.
mano. Bota o comercial. Eu vou fazer um vídeo do que eu espero pro capítulo 6 de Pop Playtime. Me aguarde, confie que eu vou fazer. O Giblet é legal, Chum Chumkins é legal, mas a gente não quer personagem fofinho. A gente quer realmente algo assustador, que deixa a gente imerso em um ambiente de terror, que é o que é Pop Playtime. A história de terror é super pesada e o jogo era pra ser assim também. Não é um jogo que deveria ser pensado principalmente pra crianças, é um jogo que deve ser principalmente pensado para os fãs. E aí você vai ter crianças e adultos. Pensa no que você quer entregar com o jogo, no legado que você quer marcar, e não tentar agradar um público específico que talvez ainda nem conheça a Pop Playtime. Vamos agradar a comunidade que deu esse apoio todo, né? E eu acho que é isso que tá faltando. Exatamente. A gente pede terror, susto, bichos assustadores. E quando a gente viu aqueles conceitos e viu que os caras tinham tudo isso e descartaram, realmente pareceu que eles tomaram a decisão de ir pro caminho exatamente oposto daquilo que a comunidade sempre pediu. E é por isso que eu tô tão preocupado. Ainda temos o capítulo 6 e eu vou torcer por isso, para que eles entendam, junto com esse especialista de comunidade, que o que a gente quer é isso. Mas se eu falei alguma besteira, se você discorda de mim, deixa aqui nos comentários o que você espera de Pop Playtime. Eu tô fazendo um vídeo aí. Se ele continuar essa linha que tivemos em Pop Playtime 5, vai ser legal, vai ser bacana, tá assustador, tá bom pra você? Ou acha que tá faltando alguma coisa? E se tá, o que falta pra você? Deixa aqui nos comentários pra gente saber, tá bom? Muito obrigado por vocês terem ouvido meu desabafo aqui. Simplesmente liguei a câmera e tô falando com vocês. Inclusive, tô um pouco triste porque tô gravando esse vídeo logo depois que o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Mas é vida que segue, não é verdade? O meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá! Bom demais o nosso Mano Terror dos Anos. A gente tava no palco em Manaus. Lindo, um beijo pra ele. E eu concordo em gênero e número e grau do que ele falou. Uma prévia do que eu posso dizer é justamente do que eu esperaria do capítulo 6. Eu espero justamente que tenha finalmente uma parada que fale, não, a gente vai fazer um negócio a gente vai fazer a parada, né? Do tipo, pô, a gente vai fazer o negócio ali rolar pra a situação acontecer. Meu Deus, nossa, vamos fazer, vamos lá, vamos pôr finalmente a droga do desenho do 1006, de como que foi o comercial dele, de como que foi as coisas dele, de como que foi as paradas pra ele fazer, né? De como que foi... E principalmente pra explicar a linha de brinquedo dele, as coisas do brinquedo dele, as coisas que ele pode ter, as coisas que está fazendo, as coisas que veio, né, da origem do protótipo, da onde veio, o que tá fazendo para o lugar, né, o safe haven dele, não é o safe haven, né, que chama, acho que é o Fuji, o lugar, né, que eles estão querendo colocar, né, fazer a parada, não é o Porto Seguro igual o Cap 4, é justamente o lugar melhor, né? Better place e tudo mais. Eu acredito que eles vão pra essa área, eles vão fazer a parada acontecer pra finalmente ter o negócio da parada, né? Finalmente o protótipo vir à tona. E aí eu espero que tenha mais coisas assustadoras e bizarras, mas envolvendo os outros bichos, né? Que a gente já viu, que a gente já conhece. E eu acho que não tem que apresentar nenhuma linha nova. Tem que explicar o do protótipo, explica as pontas soltas que já tem, né? Ou talvez mostra a linha de brinquedo do Huggy Wuggy. Então, né? Bota eles no foco de novo, bota eles no spotlight. A gente tá acompanhando esses brinquedos há muito tempo. Bota eles, né, ali, sabe? Pra gente finalmente aparecer e ver eles. Então, pessoal, eu acho que algo desse tipo, e principalmente algumas coisas, colocariam pra mais explicações do protótipo, como que ele foi feito, como ele foi criado, né? A parada da gente ir pra esse Better Place, pra gente ir, né, nesse negócio, ver, né, pra onde o protótipo levou a Pop, né? O que aconteceu que a gente foi jogar naquele gel lá e depois, né, tchau, o que tá rolando. E a própria parte do Harley Sawyer, como que ele sobreviveu. Eu acho que é um backup ou algo assim, porque eu já trouxe um vídeo até na passada. É isso, pessoal. Deixa o gostei, inscreve no sino, vão no canal do Brunão, link na descrição e no card. Quando tiver mais novidades de Pop Playtime capítulo 6, a gente traz aqui pra vocês. Muito obrigado, me despeço de vocês e até a próxima.